Vamos falar um pouquinho aqui sobre dimensão, estratégia do comportamento. Como a cultura do medo, silenciamento ou ego mina a execução estratégica ali? Esse é o tema que caiu de bandeja para a Liana. Ai, é tão gostoso falar sobre comportamento, assim, porque é aquilo que eu falei, né, da identificação. Hoje eu me identifico muito com isso. E explica muita coisa que eu passei, porque a gente ser mulher na TI é muito difícil. Ou foi muito difícil, né? Hoje em dia eu enxergo com outros olhos. É, quando eu vi Cultura do Medo, né, você percebe assim, muita gente quando vira pai, mãe, quer ter o respeito da criança pelo medo. Então, ou é a partir de ameaças, ou é a partir de bater, ou é, sei lá, né, a partir de trocas que não funcionam também. Então, isso é uma prática que a gente conhece muito bem, o respeito pelo medo, pela ameaça. Só que isso eu enxergo muito que a gente esconde um grande segredo quando a gente pensa na cultura do medo. A gente esconde algo muito profundo nosso. Então, normalmente, a gente vai gerar o medo com algo que falta em nós, assim. E isso, quando a gente pensa nas lideranças, é nítido. De repente, o líder, não é líder, né? Nesse caso é chefe. O chefe, ele talvez não saiba muito de uma ferramenta ou não tem tanta experiência para gerenciar. Então, ele vai sempre querer ameaçar. Ele vai, porque está mexendo com o ego dele. E aí que a gente volta ali no meu pilar do sentimento. Quando a gente não consegue entender, e o que é o medo? O medo é uma emoção primária. E aí existe uma diferença entre sentimento e emoção. A gente tem a emoção, que é aquele gatilho inicial, e depois a gente, como, né, você tem os estímulos sensoriais, e ele faz um looping até você dar o output final. Então, quando você tem aquela emoção inicial e ele faz aquele looping para reconhecer de onde ele veio, busca nas suas memórias, né, faz uma leitura ali no seu banco de dados para dizer para você como você reage, aquilo ali se transforma no sentimento, que o sentimento já é a partir das experiências que você teve, então já é mais na mente. Então, você sentiu ali uma raiva, alguma coisa, ele vai pesquisar e vai falar assim, não, peraí, você já passou essa situação em tal lugar, e o que você sentiu foi isso, então sente isso agora. Aí você vai lá e sente aquilo e reage daquele jeito. Então, o medo, muitas vezes, é mascarado por outros sentimentos, por outras emoções. Às vezes a gente acha que a gente tem medo, mas no fundo a gente tem uma vergonha, a gente tem um problema de autoimagem, a gente passou por alguma situação na vida que foi bastante traumática. Então, quando a gente traz o nosso pensamento para o presente, a gente consegue mapear esse medo. Caramba, eu senti isso por causa disso. E aí é a parte que você começa a curar. Só que muitas pessoas têm medo disso. Como que eu vou revisitar o meu passado para olhar uma coisa que me fez mal, para olhar um sentimento que me trouxe alguma coisa? E aí que a gente entra no ego também, no orgulho. É muito mais fácil a gente dizer que a gente é assim. Não, mas eu sou assim mesmo e pronto, acabou. É muito mais fácil, muito mais fácil. E normalmente pessoas que pensam assim, eu sou assim, acabou, o problema está sempre no outro, né? O problema... Não fui eu, foi o Rui. O Rui que é assim. Então, a gente mina a execução estratégica porque a gente não consegue avançar. A gente não olha para frente. A gente fica preso no looping. Então, assim, eu vou te ameaçar, aí entra, né, o que a Vivi falou, beijo, Vivi, minha querida, a gente entra num looping ruim, realmente, porque a gente não olha para frente. A gente fica preso na ameaça. E aí, pelo menos na minha área de TI, quando você tem essa cultura do medo, uma forma também de minar a execução é alta rotatividade. Em TI tem muita alta rotatividade, principalmente na equipe técnica, que aí conecta também com o que eu estava falando antes.
né, na parte de não entender o propósito estratégico da empresa.